Olá, eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Jonathan Edwards. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A única consideração de que Deus é Deus, suficiente para acalmar todas as objeções à sua soberania. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo capítulo 46, versículo 10. Este salmo parece um cântico da igreja em tempos de grandes revoluções e desolação no mundo. Portanto, a igreja se gloria em Deus como seu refúgio, fortaleza e socorro presente, mesmo em tempos de grandes tribulações e reviravoltas. Versículo 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem com a sua agitação. A igreja se gloria em Deus, não apenas como seu auxílio, defendendo-a das desolações e calamidades em que o resto do mundo estava envolvido, mas também fornecendo-lhe, como um rio inesgotável, refrigério, conforto e alegria em tempos de calamidades públicas. Veja os versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegrarão a cidade de Deus, o santuário dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Nos versículos 6 e 8, são apresentadas as terríveis mudanças e calamidades que ocorrem no mundo. As nações se enfureceram, os reinos se abalaram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde, contemplai as obras de Deus, que desolações tem feito na terra. No versículo que precede o texto, é elegantemente apresentado a maneira pela qual Deus livra a igreja dessas calamidades, e especialmente das desolações da guerra e da fúria de seus inimigos. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, isto é, ele faz cessar as guerras quando são contra o seu povo. Ele quebra o arco quando se volta contra os seus santos. Seguem então as palavras do texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As grandes obras de Deus, nos quais a sua soberania se manifestou, foram descritas nos versículos anteriores. Nas terríveis desolações que ele fez e ao libertar o seu povo por meio de coisas terríveis, ele mostrou a sua grandeza e domínio. Nisto ele manifestou o seu poder e soberania. E assim ordenou a todos que se aquietassem e soubessem que ele é Deus. Pois, diz ele, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado na terra. Nas palavras pode-se observar, primeiro, um dever descrito, de permanecermos quietos diante de Deus e sob as dispensações de sua providência, o que implica que devemos permanecer quietos quanto às palavras, não falar contra as dispensações soberanas da providência, nem reclamar delas, não obscurecer o conselho com palavras sem conhecimento, nem nos justificarmos proferindo palavras arrogantes de vaidade. Devemos permanecer quietos quanto às ações e o comportamento exterior, para não nos opormos a Deus em suas dispensações. E quanto à estrutura interior de nossos corações, cultivar uma submissão calma e tranquila da alma à vontade soberana de Deus, seja ela qual for. Segundo, podemos observar a base deste dever, a saber, a divindade de Deus. O fato de ele ser Deus é razão suficiente para que permaneçamos quietos diante dele, sem murmurar, objetar ou nos opor,
mas nos submetendo a Ele com calma e humildade. Terceiro, como devemos cumprir este dever de permanecermos quietos diante de Deus, a saber, com o senso de sua divindade, vendo o fundamento deste dever, pois sabemos que Ele é Deus. Nossa submissão deve ser tal que se torne adequada a criaturas racionais. Deus não exige que nos submetemos contrariamente à razão, mas que nos submetemos vendo a razão e o fundamento da submissão. Portanto, a simples consideração de que Deus é Deus pode muito bem ser suficiente para silenciar todas as objeções e oposições contra as dispensações soberanas divinas. Isso pode aparecer pelas seguintes coisas. Primeiro, por ser Deus, Ele é um ser absoluta e infinitamente perfeito, e é impossível que Ele haja de forma errada. Como Ele é eterno e não recebe sua existência de nenhum outro, Ele não pode ser limitado em seu ser ou em qualquer atributo a qualquer quantidade determinada. Se algo tem limites fixados, deve haver alguma causa ou razão para que esses limites sejam fixados exatamente onde estão. Daí se segue que toda coisa limitada deve ter alguma causa, e, portanto, aquele ser que não tem causa deve ser ilimitado. É mais evidente pelas obras de Deus que seu entendimento e poder são infinitos, pois aquele que criou todas as coisas do nada e sustenta, governa e administra todas as coisas a cada momento, em todas as eras, sem se cansar, deve ter poder infinito. Ele também deve ter conhecimento infinito, pois se ele criou todas as coisas e sustenta e governa todas as coisas continuamente, segue-se que ele conhece e vê perfeitamente todas as coisas, grandes e pequenas, no céu e na terra, continuamente em uma única visão, o que não pode ser sem entendimento infinito. Sendo assim infinito em entendimento e poder, ele também deve ser perfeitamente santo, pois a impiedade sempre demonstra algum defeito, alguma cegueira. Onde não há escuridão ou ilusão, não pode haver impiedade. É impossível que a maldade consista em luz infinita. Deus, sendo infinito em poder e conhecimento, deve ser autossuficiente e todo suficiente. Portanto, é impossível que ele esteja sob qualquer tentação de fazer algo errado, pois ele não pode ter fim em fazê-lo. Quando alguém é tentado a fazer algo errado, é para fins egoístas. Mas como pode um ser todo suficiente, que nada quer, ser tentado a fazer o mal para fins egoístas? De modo que Deus é essencialmente santo e nada é mais impossível do que Deus fazer algo errado. Segundo, sendo Deus, Ele é tão grandioso que está infinitamente acima de toda a compreensão. E, portanto, não é razoável de nossa parte discordar de suas determinações, porque elas são misteriosas. Se Ele fosse um ser que pudéssemos compreender, não seria Deus. Não seria razoável supor qualquer outra coisa, senão que há muitas coisas na natureza de Deus, em suas obras e governo, que são misteriosas para nós e que nunca poderemos descobrir completamente. O que somos nós? E o que fazemos de nós, mesmo quando esperamos que Deus e seus caminhos estejam no mesmo nível do nosso entendimento? Somos infinitamente capazes de compreender Deus. Podemos, de forma menos irracional, esperar que uma casca de nós contenha o oceano. Jó capítulo 11, versículo 7. Podes, porventura, descobrir a Deus? Podes descobrir o Todo-Poderoso com perfeição? É tão alto quanto o céu. Que podes fazer?
mais profundo que o inferno, que podes conhecer? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se tivéssemos consciência da distância que existe entre Deus e nós, veríamos a razoabilidade da interrogação do apóstolo em Romanos capítulo 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para contestares a Deus? Se encontrarmos falhas no governo de Deus, virtualmente nos consideraremos aptos a ser conselheiro de Deus, ao passo que nos convém, com grande humildade e adoração, clamar com o apóstolo em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se criancinhas se levantassem e criticassem a suprema legislatura de uma nação, ou discutissem com as misteriosas administrações do soberano, não seria considerado que se intrometiam em coisas elevadas demais para elas? E o que somos nós, senão crianças? Nossos entendimentos são infinitamente menores do que os de criança, em comparação com a sabedoria de Deus. Portanto, cabe a nós estarmos cientes disso e nos comportarmos de acordo. Salmo capítulo 131, versículo 1 e 2. Senhor, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos altivos, nem me exercito em grandes coisas, nem em coisas que são elevadas demais para mim. Certamente, tenho me comportado e aquietado como uma criança. Essa consideração por si só da infinita distância entre Deus e nós e entre o entendimento de Deus e o nosso, deveria ser suficiente para nos aquietar e acalmar em relação a tudo o que Deus faz, por mais misterioso e ininteligível que seja para nós. Nem temos o direito de esperar que Deus nos explique particularmente a razão de suas dispensações. É apropriado que Deus não nos dê conta de seus assuntos, vermes do pó, para que possamos estar cientes de nossa distância dele e adorá-lo e nos submeter a ele em humilde reverência. Portanto, descobrimos que, quando Jó estava tão cheio de dificuldades quanto às dispensações divinas, Deus não lhe respondeu explicando particularmente as razões de sua misteriosa providência, mas mostrando-lhe quão pobre verme, quão insignificante ele era e o quanto ele próprio estava acima dele. Isso convinha mais a Deus do que teria convindo entrar em um debate específico com ele ou desvendar as misteriosas dificuldades. Convinha a Jó submeter-se a Deus naquelas coisas que não conseguia entender, e a isso a resposta tendia a levá-lo. É apropriado que Deus habite em densas trevas ou em luz a qual nenhum homem pode se aproximar, que nenhum homem viu nem pode ver. Não é de se admirar que um Deus de glória infinita brilhe com um brilho forte e poderoso demais para os olhos mortais, pois os próprios anjos, esses espíritos poderosos, são representados cobrindo seus rostos com essa luz. Isaías capítulo 6. Terceiro, como ele é Deus, todas as coisas lhe pertencem, e ele tem o direito de dispor delas conforme a sua vontade. Todas as coisas neste mundo inferior lhe pertencem. Jó capítulo 41, versículo 11. Tudo o que há debaixo de todo o céu é meu. Sim, todo o universo pertence a Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que o céu e o céu dos céus é do Senhor,
e também a terra e tudo o que nela há. Todas as coisas lhe pertencem, porque todas as coisas procedem dele, procedem inteiramente dele e somente dele. As coisas feitas pelos homens não procedem inteiramente deles. Quando um homem constrói uma casa, ela não procede inteiramente dele. Nada do que compõe a casa provém dele. Mas todas as criaturas são total e inteiramente frutos do poder de Deus. E, portanto, é apropriado que estejam sujeitas ao seu prazer e para o seu benefício. Provérbios capítulo 10, versículo 14, capítulo 16, versículo 4. E como todas as coisas são de Deus, assim são sustentadas em sua existência por Ele, e afundariam no nada em um momento, se Ele não a sustentasse. E todas as coisas são para Ele. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque por Ele e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e por Ele subsistem todas as coisas. Toda a humanidade é dele, suas vidas, seu fôlego e seu ser, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nossas almas e capacidades vêm dele. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Quarto, por ser Deus, Ele é digno de ser soberano sobre todas as coisas. Às vezes, os homens são donos de mais do que merecem, mas Deus não é apenas o dono do mundo inteiro, visto que tudo provém dele e dele depende. Mas tal é a sua perfeição, a excelência e a dignidade da sua natureza, que ele é digno de soberania sobre tudo. Nenhum homem deve, em sua disposição mental, opor-se ao exercício da soberania de Deus sobre o universo, como se não fosse digno dela, pois ser o soberano absoluto do universo não é glória ou dignidade grande demais para ele. Todas as coisas no céu e na terra, anjos e homens, não são nada em comparação com ele. Todos são como a gota do balde e como o pó leve da balança. Portanto, é apropriado que tudo esteja em suas mãos, para ser disposto de acordo com o seu prazer. Sua vontade e prazer são de importância infinitamente maior do que a vontade das criaturas. É apropriado que sua vontade se realize, embora contrária à vontade de todos os outros seres, que ele faça de si mesmo o seu próprio fim e ordenar todas as coisas para si mesmo. Deus possui tais perfeições e excelência que o qualificam para ser o soberano absoluto do mundo. Certamente, é mais apropriado que todas as coisas estejam sob a orientação de uma sabedoria perfeita e infalível do que serem deixadas a si mesmas, caindo em confusão ou sendo causadas por causas cegas. Sim, não é apropriado que quaisquer assunto dentro do governo de Deus sejam deixados sem a direção de sua sábia providência, muito menos coisas da maior importância. É um absurdo supor que Deus seja obrigado a impedir que toda criatura peque e se exponha a uma punição adequada. Pois se assim for, então seguirá que não pode haver tal coisa como um governo moral de Deus sobre criaturas racionais. E seria um absurdo que Deus desse ordens, pois ele próprio seria a parte obrigada a zelar pelo cumprimento, e não haveria uso de promessas ou ameaças. Mas se Deus pode deixar uma criatura pecar e se expor à punição,
Então é muito mais apropriado e melhor que a questão seja resolvida pela sabedoria, quem deve ser justamente exposto pelo pecado à punição e quem não, do que ser deixado acontecer por acaso confuso. É indigno do governador do mundo deixar as coisas ao acaso. Cabe a ele governar todas as coisas pela sabedoria. E assim como Deus tem sabedoria para qualificá-lo a ser soberano, também tem poder para capacitá-lo a executar as determinações da sabedoria. E ele é essencial e invariavelmente santo e justo e infinitamente bom, por meio do qual ele está qualificado para governar o mundo da melhor maneira. Portanto, quando ele atua como soberano do mundo, é apropriado que permaneçamos quietos e voluntariamente submissos, e de forma alguma nos oponhamos a que ele tenha a glória de sua sabedoria. Mas devemos, em um senso de sua dignidade, alegremente atribuí-la a ele e dizer: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E dizer com aqueles em Apocalipse capítulo 5, versículo 13: Bênção e honra e glória e poder sejam dados àquele que está assentado no trono. Quinto, sendo Deus, ele será soberano e agirá como tal. Ele se assenta no trono de sua soberania e seu reino governa sobre tudo. Ele será exaltado em seu poder e domínio soberanos, como ele mesmo declara: Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado na terra. Ele fará com que todos os homens saibam que ele é o Altíssimo sobre toda a terra. Ele opera segundo a vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão. Não há nada que possa frustrar ou minar seus desígnios, pois ele é grande em conselho e maravilhoso em obras. Seu conselho permanecerá, e ele fará toda a sua vontade. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Nada lhe será imposto, nem nada lhe será tirado. Ele operará, e quem o impedirá? Ele é capaz de despedaçar o inimigo. Se os homens se unem contra ele para impedir ou se opor aos seus desígnios, ele quebra o arco, corta a lança em pedaços, queima o carro no fogo. Ele mata e vivifica, derruba e levanta conforme lhe apraz. Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas.